Impressionante o que acaba de acontecer na Argentina. Mais um fato impressionante que pode colocar a Argentina daqui a algum tempo num patamar muito acima do desenvolvimento atual. Muito acima. Ao passo que, em paralelo, continuamos aqui retrocedendo na mentalidade. Vamos falar sobre o que aconteceu, mas o mais importante é a mentalidade em mudança. Enquanto uns avançam, nós retrocedemos. E o pior, a Argentina retrocedeu durante muito tempo. Será que teremos que esperar chegar naquele nível para entendermos que a mudança é necessária? Vamos falar disso e essa é a resposta que eu darei no final do vídeo. Muitos me perguntam se as ideias que nós defendemos da Escola Austríaca de Economia tem algum país que coloca em prática. Pois é, as teses elas são bastante óbvias e regem a nossa vida no dia a dia. Lei básica de oferta e demanda, levar em consideração o valor das coisas que ele é subjetivo, ou seja, pouco importa se você gasta muitas horas para produzir esse fone de ouvido ou se você gasta muito com a matéria-prima que você colocou aqui. Se no final do processo produtivo você coloca um preço baseado naquilo que você gastou em horas e matérias-primas para produzir, mas ninguém compra, o valor dele é zero. Ele pode ter um preço de 100, mas se ninguém compra, o valor é simplesmente zero. Pouco importa se você gastou um dia, um ano ou 10 anos para produzir aquilo, se ninguém compra, ele não vale absolutamente nada. Mas as escolas de economia mainstream não levam isso em consideração. Acham que a economia se define por uma fórmula matemática. Mas essa fórmula pode simplesmente ruir do dia para a noite por uma calamidade climática, por uma mudança de cultura ou comportamento do consumidor ou qualquer tipo de mudança que nós não somos capazes de prever. Se nós não sabemos o que vamos querer jantar hoje, quanto mais centralizar a economia numa fórmula matemática para dizer o que vai acontecer daqui a algum tempo. Resumindo aqui de maneira muito abrangente, esses são os pensamentos da Escola Austríaca de Economia. Acreditamos que o valor é subjetivo, que há um valor marginal de cada produto e que o conhecimento é disperso. Apenas a capacidade criativa do ser humano para solucionar problemas faz com que a sociedade avance. Basta olhar tudo à nossa volta. Tudo foi criado pelo ser humano, apesar do Estado, e não pelo Estado. Portanto, acreditamos que a tomada forçada da propriedade privada de terceiros sem o consentimento, sem ser voluntário, pressupõe um ato de agressão. E isso não pode acontecer, uma vez que deve haver sempre um respeito irrestrito à vida, liberdade e propriedade privada. Sempre. Ou seja, tudo isso deve ser levado em consideração. Falando assim, sem dar nome a uma escola, dificilmente alguém discordaria disso. E é o que acontece na vida prática. Mas para facilitar e dar respostas de curto prazo para satisfazer os medos e os desejos das pessoas, aparecem os burocratas com fórmulas populistas injetando dinheiro de terceiros, levando à inflação, deteriorando o teu poder de compra, mas dizem que estão lá para o seu bem. Pois bem, resumindo tudo isso, muitos me perguntam, ok, a tese é muito bonita, mas qual país está de fato colocando o que os teóricos da escola austríaca colocaram, que tem muitos livros aqui, Ludwig von Mises, Hayek, que foi prêmio Nobel em 1974, Karl Menger, conhecido como fundador da escola austríaca, que falaremos em breve dele. Qual país está colocando isso em prática? A Argentina. E quando Milei assumiu que ele é um profundo conhecedor dessa escola econômica, ele veio a público e falou que a ideia dele era realmente colocar esses ensinamentos. A Argentina vinha de profundos déficits fiscais, mais de 10 calotes na dívida apenas nesse século. Uma inflação que no último mês do antigo governo atingiu 25,5% ao mês. 25,5% de inflação ao mês e com a tendência de alta. O que saiu esses dias é um dado completamente diferente,
que falaremos a seguir. Portanto, além da inflação já estar muito mais próxima de se dizer controlada, desde que Milei assumiu, todos os meses a Argentina apresentou superávit fiscal, gastou menos do que arrecadou, o que leva a uma estabilidade da moeda, portanto de preços. E, obviamente, a economia real começa a florescer. A massa salarial está na máxima histórica, aberturas de empregos também máxima histórica. Empresas como JP Morgan acabou de alugar 20 andares em Buenos Aires no maior contrato de aluguel. Os empréstimos já voltaram a florescer na economia. Já há uma previsibilidade, portanto, os bancos voltam a conceder empréstimos de longo prazo, o que facilita a compra de automóveis, compra de residências e tudo isso com uma livre competição de moeda, que a ideia sempre é dolarizar a economia, mas manter uma livre competição de moedas, e o acordo privado entre as partes faz com que eles possam negociar nas moedas que mais forem convenientes para eles. Pois é, a Argentina está colocando isso em prática, mas saiu um dado mais importante hoje ainda, que falaremos a seguir. Nós tivemos, nesse final de semana, eleições legislativas na cidade autônoma de Buenos Aires. Ninguém mencionou ainda aqui no Brasil. Quais foram os resultados? Pois bem, Manuel Odorni, do Libertad Avança, que é o partido de Javier Milei, teve 30,1% dos votos. O segundo lugar ficou com o kirchnerismo, 27,4%. Sim, vale lembrar que a pobreza na Argentina, que tinha atingido 54% quando Milei assumiu, já caiu para 38%, e o crescimento anualizado do PIB argentino já supera os 5%. Derrubando a pobreza de 54% para 38%, mantendo uma estabilidade de preço. Mas mesmo assim, 38% ainda é uma quantidade muito grande de pobres. E eles tendem, claramente, a votar por aqueles que prometem mentiras. Mas na Argentina isso está diferente. Mesmo Milei fazendo todo o esforço fiscal, diminuindo o Estado em 25% do tamanho que era antes, 1/4 do Estado ele diminuiu, mesmo assim ele conseguiu 30,1% dos votos, bem à frente do candidato kirchnerista, que ficou em segundo lugar com 27,4%. Em terceiro lugar ficou o PRO, o partido do então presidente Maurício Macri, que foi uma espécie de PSDB daqui, um social-democrata que prometia mudanças, mas chegou lá e acabou não fazendo absolutamente nada. Ficou em terceiro com 15,9% dos votos. Vale lembrar que há 4 anos, nas mesmas eleições, na cidade de Buenos Aires, o partido de Milei tinha ficado com 5% dos votos em quarto lugar. Agora, ele ficou em primeiro com 30,1% dos votos e mais, acabou com o macrismo. Praticamente enterrou o chamado macrismo, digamos de centro, um PSDB aqui brasileiro, como falamos, e pode ser coincidência que o PSDB também aqui no Brasil praticamente ruiu. Mas os sinais mais importantes é que há uma chancela do Milei para continuar cortando a máquina pública e promovendo eficiência, mais estabilidade da moeda, portanto estabilidade de preços, diminuindo ainda mais a quantidade de pobres, que ao longo das últimas décadas o kirchnerismo colocou e levou à situação caótica da Argentina. Um ponto mais importante é que, além da chancela para continuar com as suas medidas de austeridade e cortar o estado da vida das pessoas, é que na base da sociedade começa a crescer um discurso liberal libertário, que começa a fazer parte do dia a dia da população argentina, compreendendo essas mudanças. E é importante que essas ideias sejam exportadas. Estamos aqui ao lado. Vamos importar o que funciona. Basta olhar os dados, os números, a matemática não mente. Mesmo se o kirchnerismo, por uma obra do azar, voltasse ao poder na Argentina, hoje o discurso liberal libertário já seria a principal oposição a eles. Isso mostra o resultado que saiu nas eleições aqui na cidade de Buenos Aires. E um outro ponto importante é que no mês de abril a inflação foi de 2,8% no mês. Lembra que no primeiro mês do mês tinha sido 25,5%? E por que no mês de abril é particularmente importante? Porque já tivemos a oportunidade de analisar num vídeo disponível aqui no canal que Milei, no mês de abril, acabou com o cepo cambial. O que é isso?
Basicamente, não há mais taxas de câmbios diferentes. Agora, a taxa de câmbio é definida pelo próprio mercado por livre oferta e demanda. E por que Milei demorou para fazer isso? Ora, ele precisava recapitalizar o Banco Central, que ocorreu através da geração de superávites que ele vem fazendo mês a mês e do acordo que ele fez com o próprio FMI, que já o parabenizou algumas vezes pela surpreendente recuperação que a Argentina teve em tão pouco tempo, assim como revistas como centro-esquerda The Economist também fazendo o mesmo aceno ao Milei, o parabenizando pelas conquistas tão rápidas. Pois bem, quando o Milei soltou o câmbio, acabou o cepo cambial, não há mais uma taxa de câmbio oficial, que obviamente congelar preços levou à escassez da moeda e, portanto, os argentinos tinham que buscar no mercado paralelo e era muito maior. Quando o Milei assumiu, a taxa oficial era 400 pesos para $1 e na rua se negociava a 1.200 pesos por dólar. Olha a diferença, 3 vezes mais. Aí Milei assumiu e desvalorizou o câmbio oficial de 400 para 800, estreitando essa brecha, e o que acontece agora é que há apenas o câmbio negociado como deve ser, por livre oferta e demanda. Mas muitos imaginavam que ao terminar o cepo, se o Banco Central da Argentina não tivesse sido recapitalizado, nem houvesse reservas no Banco Central da Argentina, o que aconteceria é que as pessoas venderiam todos os pesos, comprariam dólar, isso levaria a uma desvalorização ainda maior do peso, que voltaria à inflação. E não foi o que aconteceu. Mesmo sem o cepo, a inflação foi de 2,8% ao mês e vemos aqui o dolarito, ou seja, a cotação do dólar com o peso, como ela vem se mantendo estável. A cotação está hoje, que eu estou gravando, na casa dos 1.138 pesos por dólar. Vale lembrar que quando ele acabou o peso, ele manteve uma banda em que o peso deve girar entre 1.000 e 1.400 pesos por dólar. E hoje já há condição, já há suficiente dólares em reservas do Banco Central da República Argentina, caso ela quisesse comprar toda a disponibilidade de peso na economia argentina. Ou seja, isso mostra uma capacidade do próprio Banco Central em manter o valor do peso mais estável e, consequentemente, os preços internos na Argentina. A inflação, assim, vai se mostrando apenas um capítulo longo, triste, mas do passado argentino, se ele continuar com essas medidas de austeridade. E mais importante, em outubro, eles terão as legislativas nacionais. E se o partido de Milei conseguir colocar mais pessoas no Congresso e no Senado, aí sim as reformas podem ser muito mais profundas e o crescimento da Argentina muito mais rápido. Eu estive lá no primeiro e no segundo turno produzindo um documentário, assim como em vários outros países. Estarei lá também em outubro mostrando os bastidores e também tudo que acontecerá nas eleições. Isso eu disponibilizo, dentre tantas outras coisas, como um chat no WhatsApp que eu participo diariamente, do Liberdade Sem Fronteiras, que eu convido vocês a unir-se ao grupo e ao debate. Veja se você já se sente livre, sem fronteira alguma. Senão, vamos conhecer o que acontece em outros locais. Enquanto isso, aqui no Brasil, nós seguimos o atraso, dizendo que a remuneração deve ser baseada na quantidade de horas trabalhadas ou na quantidade de insumos para a produção de um determinado bem ou serviço, deixando de lado o que Karl Menger, o conhecido como descobridor da escola austríaca de economia, dentre várias, uma das suas teorias, a teoria da imputação, mostrando que o que vale é o valor. Pouco importa, como eu falei no vídeo, se você gastou 1 ano para produzir esse fone, se ninguém comprar, o valor dele é zero. Ou seja, aqui no Brasil, a gente continua acreditando numa mentalidade atrasada, que a produtividade não vale de nada. E aí a gente continua vendo roubo do INSS, pé de meia, farmácia popular dizendo que o remédio é de graça, gastos fora do orçamento e uma série de populismos que levou a Argentina à situação caótica que deu a oportunidade a Milei chegar ao poder. Ele próprio fala que se não fosse naquela situação caótica, eles dificilmente conseguiriam ter sido eleito. Será que o Brasil vai ter que esperar chegar nesse ponto? Eu felizmente acho que não. Mas ao mesmo tempo, infelizmente, não acho que há espaço para um Milei aqui.
Mas acredito que em breve podemos ter, porque a tecnologia descentralizada faz com que a informação corra de maneira muito mais assertiva e muito mais rápida. E as pessoas começam a perceber que aquilo que eles ensinaram, que o Estado é importante e útil na sua vida, você começa a ver que ele não é apenas inútil, como ele é caro, ineficiente e atrapalha o seu crescimento. E atrapalha o crescimento da base populacional com incremento de produtividade. Eles dizem que querem melhorar, mas só pioram. Para controlar o orçamento, você precisar de ajuda e eles falarem que estão lá por você. Se passam de bonzinhos. Um grande mentiroso. As verdades, o fato mostra. Basta olhar para Buenos Aires e para a Argentina. Está aqui do lado. Não estou dizendo que a Argentina já está uma Suíça. Não é isso. É a mentalidade e a mudança que está ocorrendo por lá. Isso mostra que as gerações apoiam o que há de mais claro. O Estado atua como uma máfia e ele atrapalha a sua vida. Portanto, viva a Argentina, que ela siga assim e que nós sejamos capazes de importar essas ideias, porque senão o nosso destino é voltar para a inflação. Seguimos.